ao vivo, estamos aí, Samuca, papo de bicicletaria com o Samuel. Chegando com estilo, chegando com um som bacana aí. E é isso aí, hoje nós temos um tema muito top na live de hoje. Hoje nós vamos... A partir de hoje você nunca mais vai ter dificuldade de precificar as coisas, porque hoje nós vamos falar como colocar o preço, como calcular as coisas, as peças, o serviço para bicicletaria. É o papo de bicicletaria com o Samuel, chegando com estilo, ao som de um hip hop, flashback. Eu sei lá que música que é essa, sei que é legal. E é isso aí, um abraço a todos. Hoje nós vamos falar sobre precificação, tá? A partir de hoje nós nunca mais vamos ter problema aí sobre como colocar preços em peças e serviços numa bicicletaria, tá? Ó, acredite em mim, um abraço a todos aí que estão chegando, tá? Todos que vão chegar, todos que vão assistir essa live depois, tá? O assunto hoje vai ser top, como calcular precificação, como colocar o preço. Olha, eu já conheci donos de bicicletaria que trabalhavam com bicicleta há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos e ainda erravam na hora de dar o preço. Não conseguia lucrar mais, não conseguia dar o preço correto, errava na hora de dar o preço. E nós que mexemos com bicicleta aí já faz quase 30 anos, quem não me conhece, meu nome é Samuel, eu mexo com bicicleta há quase 30 anos, amo esse ramo de bike, eu tenho para mim como a maior missão ajudar o ciclista lá na ponta. E descobrindo isso, que eu ajudando os outros donos de bicicletaria, quem me conhece sabe, vai lá no meu YouTube, vai lá no meu feed do Instagram, vai ver a quantidade de conteúdos que tem para donos de bicicletaria, ok? Nós falamos de bicicleta, nós falamos de bicicletaria, eu defendo a bicicletaria lucrativa, tá? O que é uma bicicletaria lucrativa, Samuca? A bicicletaria lucrativa, ela é um ambiente contente, alegre, feliz e próspero, tá? Se você quer um ambiente contente, alegre, feliz e próspero, você tem que ter aí os métodos da bicicletaria lucrativa implantado aí no seu negócio. E se você quiser conhecer eles, lá no nosso feed, no Instagram, no Facebook, no YouTube, você vai ver muita coisa voltados para a bicicletaria, tá? Hoje o assunto é bacana. Hoje nós vamos sair daqui dessa live sabendo como de fato colocar preços nas peças e também preços na MO, tá? Quando eu falo MO, eu falo de mão de obra. Como elaborar esses preços? Qual é a melhor maneira de elaborar esses preços? De colocar esses preços, né? Quais são os maiores erros aí na hora de quem vai precificar o seu produto? A palavra precificação, ela vem de dar o preço. Não tem muita enrolação, não tem muito mimimi, ok? Precificação, colocar preço nas peças, colocar preço na mão de obra, tanto faz, tá? Eu coloquei esse título como precificação para ficar um pouco mais técnico, mas é a mesma coisa de dar o preço. E acredite em mim, quantos donos de bicicletaria deixam dinheiro na mesa quando o assunto é precificação? De peças, às vezes, nem tanto, tá? Eu vou falar aqui também na live de hoje de como colocar preço em peças, tá? Qual é a melhor maneira, a maneira correta. Aquilo que eu colhi de outras bicicletarias que já são renomes no ramo e também da nossa vivência, daquilo que nós fazemos, que funciona muito, beleza? E também nós vamos falar como que eu consigo lucrar mais nesses orçamento ou nessas mão de obra ou na venda dessas mão de obra, tá? Venda de serviços, bicicletaria, de que ramo que nós somos? Ramo de peças e serviços. Nós vendemos peças e também vendemos serviços. Como assim, Samuca? Isso mesmo, a nossa MO. A nossa MO, ela é vendida. E nessa hora, muitos pecam aí na hora de precificar a sua mão de obra. Nós não podemos, nós temos que fazer a precificação da nossa MO de uma maneira bem correta. Então, na live de hoje, como eu disse, você vai sair daqui aí entendendo tudo sobre como colocar
preço nas peças e serviços e também como aumentar o ticket desses preços. Não adianta eu só colocar preços no meu serviço, não adianta eu ter ali uma tabela ali colocada sobre os meus serviços, sobre as minhas peças e depois eu não consigo aumentar o meu ticket, tá? Não pode. Eu defendo a bicicletaria lucrativa. E a bicicletaria lucrativa é aquela que tem nela o ambiente feliz, contente, alegre e próspero, tá? Quando se fala em ambiente próspero, é dos dois lados. O ciclista alegre e contente com o serviço que recebeu, com a bicicleta que recebeu, com o tratamento que recebeu, com o atendimento que recebeu, com tudo que ele recebeu. E nós, donos de bicicletaria, contentes com o atendimento que foi prestado, com a mecânica que foi prestada, com tudo que foi prestado. Isso faz parte do bicicletaria lucrativa, ok? Ó, eu começo por aqui, tá? Nas nossas lives, você sempre, não esquece, você que já tem dúvida, você que às vezes no seu dia a dia tá com algum problema, anote, tá? Anote a sua dúvida, não deixe passar em branco. E durante a live você vai falando aqui no comentário, eu tenho um menino aqui do marketing que tá na equipe comigo, anotando tudo pra mim, tá? E você também depois, essa live vai estar postada lá no nosso feed, você também comente, se você tiver alguma dúvida, algum assunto, alguma sugestão de live, de conteúdo aí, comente no nosso vídeo que isso vai fazer, vai ser muito bom para nós, tá? 2 erros eu anotei aqui, na verdade são 3 erros muito comuns que nós cometemos quando nós falamos em precificação, quando nós tentamos elaborar um preço, principalmente para quem está começando, tá? Quem está começando a sua bicicletaria, às vezes sofre um pouco nessa hora. Fica um pouco tímido na hora de dar o preço, não sabe elaborar o preço, não consegue colocar preço nas suas peças, no seu serviço, não sabe qual é a porcentagem que o mercado cobra, como é que está o mercado. Eu vou falar aqui na live de hoje, como que você pode fazer aí a introdução dos preços na sua oficina. E eu disse já no início, eu já peguei donos de bicicletaria há mais de 10 anos mexendo com bicicleta e cobrando preços totalmente fora do mercado, deixando dinheiro na mesa, tá? E nós não podemos, nós temos que ganhar dinheiro sim. Dinheiro íntegro, honesto, justo, que é aquele fornecendo peças e serviços para a bicicleta, ok? Papo de bicicletaria com o Samuel. Quem me conhece já sabe, tá? Eu amo bicicleta, mexo com bicicleta há anos, gosto dessa profissão. É só ir lá no nosso feed e conferir os conteúdos voltados para a bicicleta. Ó, um abraço, um beijo no coração de todos que estão aqui comigo, tá? Quem está aqui agora nessa live, eu já prometi que nós vamos sair daqui hoje sabendo colocar preço. O assunto hoje é precificação de serviços e de peças. Várias pessoas estão perguntando e estão mandando mensagem querendo saber como que faz isso. Por quê? Muitas pessoas estão chegando para o ramo, tá? E também tem muitas pessoas no ramo querendo aí aprender um pouco mais acerca de bicicletaria, tá? E eu já falei, eu tenho que, pra mim, né, que mexer com bicicleta é um dom. Se você aí do outro lado ama, gosta do que faz, você tem o dom aí de mexer com bicicleta e eu tiro o meu chapéu, eu faço votos para que o seu negócio seja contente, alegre, feliz e próspero, beleza? Samuca, quais são os maiores erros que quem quer colocar o preço nas peças e serviços cometem? Eu anotei 3, tem outros, tá? Porque esses 3 aqui foram os que eu já vi acontecendo diante dos meus olhos ali, tá? Donos de bicicletaria que já mexiam com bicicletas e cometiam esses erros. Ó o card aí, ó o José Luiz, Deus abençoe vocês, ao Ronaldo, ao Pablo Lucas, Thiago Costa, Benjamin, Miguel, tá? Todos vocês, Elivelto, Oliveiras, Deus abençoe 737, todos vocês, tá? Um abraço, um beijo no coração de todos mesmo que mexam com bicicleta, mecânicos de bicicleta, todos aqueles que fazem essa máquina funcionar, ok? Deus abençoe, tá? Então, os maiores erros, vamos lá. O primeiro erro de quem quer colocar preço, de precificar, tá? Isso aqui eu tirei de uma pesquisa com outros donos de bicicletaria, com outras pessoas, com amigos. Então, o primeiro erro é deixar de inserir ou saber os custos totais, tá? Vê só, o porquê que eu tenho que saber os custos totais, o porquê que eu tenho que ter isso na minha mão.
É um erro muito comum cometido por nós, donos de bicicletaria, ainda mais quando chega peça nova no nosso negócio e nós já queremos logo colocar na prateleira, ou já que saímos ofertando para o nosso cliente, ou é uma linha que nem está no mercado ainda e a gente já está querendo implantar no nosso negócio. Tem que tomar muito cuidado porque você vai ter que fazer uma precificação correta, você tem que colocar um preço correto para isso depois não tornar um prejuízo, tá? Eu já conheci histórias aqui de donos de bike shop que ele colocou uma linha de bicicleta para vender na sua bicicletaria e não vendia nada. E ele ainda comprou no boleto e ficou com uma alta dívida porque ficou tudo no estoque aquelas bicicletas, tá? Então antes de precificar, antes de gerar o preço, antes de fazer a compra desses produtos, tem que tomar cuidado aí e fazer uma análise profunda, tá? Então deixar de inserir e saber os custos totais, quais são, eu trouxe só alguns exemplos, bem pequeno, tá? Apesar de que, afinal, o assunto de hoje é como calcular ou como colocar o preço. O assunto de hoje é precificação. Muitas pessoas têm dúvida na hora de colocar o preço, na hora de falar o preço, na hora de aumentar o ticket, tá? Nós temos que trabalhar, eu defendo quem trabalha com o ticket mais alto, quem trabalha com... É claro isso que você tem que ter um jogo de cintura absurdo aí para trabalhar com um ticket mais alto, para ter aí um pouco mais de dinheiro entrando na sua bicicletaria ali na hora de fazer o orçamento. Porém, é uma técnica e funciona muito bem, beleza? Então deixar de inserir e colocar esses custos totais é um erro muito comum, tá? Quais são esses custos totais? É saber o seu percentual diário de aluguel, de água, luz, internet, telefone, tá? De impostos, tudo isso tem que fazer parte aí na hora de fazer a precificação. Então, não vai ali de gaiato colocando logo o preço sem entender dos seus custos fixos e variáveis, beleza? É muito importante. O segundo erro maior aí que nós cometemos é deixar de se informar sobre a concorrência. Olha só que importante isso, tá? É um erro muito comum e a solução desses erros, daqui a pouco eu vou falar sobre elas, tá? Como que nós consertamos, como que nós aí podemos ajudar a Mão na Roda, Deus abençoe, Reis Bike, na Trilha Bike, Deus abençoe todos vocês, tá? Tamo junto, somos nós aí arrumando bicicleta do nosso país, arrumando bicicleta dos nossos ciclistas, beleza? Então, precificação, entendeu? Então, deixar de se informar sobre a concorrência é um erro muito comum cometido por nós, donos de bicicletaria. Eu, durante muito tempo, eu trabalhei sozinho no meu bairro. O meu bairro, onde nós localizamos, é muito grande. Então, durante muitos anos eu trabalhei só. E eu não me preocupava com a concorrência, eu não me preocupava com os outros que tinham na cidade aí que mexiam com bicicleta. Então, isso eu percebi ao longo do caminho que era um erro muito grande meu, porque eu não conseguia depois brigar com eles. Quando eu falo brigar, é concernente ao mercado, é a competição gostosa aí do nosso ramo de bicicletaria, beleza? Então, é um erro muito comum quando eu quero precificar, quando eu vou precificar, dar preço. Samuca, o que é precificar? Colocar preço nas peças e nos serviços, na MO, mão de obra. Tá? O que não pode, e eu disse aqui já no início, eu conheci donos de bicicletaria há mais de 10 anos mexendo com bicicleta e não sabiam precificar direito os seus serviços e as suas peças, beleza? Bicicletaria, ela fornece venda de peças e também, ou produtos, não importa, peças ou produtos, tá? Aí é melhor você que define aí o que você quer chamar, e serviços, é muito importante. Então a precificação, ela é muito importante entender disso por conta da venda das MO, da venda de serviços, tá? Se fosse só venda de produtos, não seria tanto complicado assim, mas por conta dali dos serviços, então é muito importante aí que nós tenhamos aí essa orientação de como precificar, e eu vou falar hoje sobre isso daqui a pouco, sobre esse conteúdo de como precificar, tá? O terceiro erro mais comum é não dominar e não ter o preço na ponta da língua, tá? Olha que importante isso, pessoal. Olha que legal isso, né? Eu vim aprender isso depois que eu muito errei. Não dominar o preço, não ter... E outra, o domínio do preço, já vai aqui um pouquinho de dicas aqui, ó. Para você dominar o seu preço, tá? Para você dominar o seu preço, para você não ter que estar indo em tabela, para você não ter que estar indo em computador o tempo todo,
para você não ter que estar indo ali consultar a sua lista, você tem que ter contato. Quanto mais contato você tiver com a sua lista, com a sua tabela, com o seu estoque, quanto mais presente você tiver nele, contato com ele, querer estar com o seu estoque, mais você vai ter o domínio aí sobre os preços do seu negócio, tá? Então, ter na ponta da língua, não ter na ponta da língua os preços, os valores, pode ser aí um erro muito comum aí que você está cometendo no seu negócio e depois perdendo o serviço, tá? Eu já falei, eu defendo uma bicicletaria lucrativa, aquela que dá dinheiro e nós conseguimos programar investimentos, aumentar. Eu não defendo, eu nunca vou defender aquela bicicletaria que estaciona, tá? Não, eu não gosto desse tipo de trabalho. Eu gosto daquele dono de bicicletaria, eu gosto daquela bicicletaria que quer avançar, que quer trazer novidades para a comunidade, que quer ajudar o ciclista, que quer fazer a melhor mecânica, que quer ampliar a sua loja, que quer ampliar o seu estoque. Se você vende bicicletas, que tenha bicicletas para vender, que tenha peças no estoque. Ah, mas eu não tenho nada no meu estoque. Não tem por enquanto. Logo, logo você vai ter. Porque quando você aplica os métodos do bicicletaria lucrativa, o dinheiro começa a aparecer no seu negócio, tá? O que não pode é chegar ao final da semana, o final da quinzena, o final do mês e nós estamos no vermelho. E olha, acredite, eu tenho pessoas que estão pedindo socorro porque estão no vermelho, estão devendo, estão negativos. Não pode, tá? Tem alguma coisa errada aí. Temos que consertar isso daí. Dono de bicicletaria tem que trabalhar no azul, no positivo, tá? Samuca, mexer com bicicleta dá dinheiro? Dá dinheiro sim. Agora, a ambição pessoal é o que vai definir o limite do seu dinheiro, o valor do seu dinheiro, quanto que você quer ganhar, que tamanho você quer deixar o seu negócio. O que eu defendo é a bicicletaria lucrativa que faz o negócio crescer e ampliar. Aí depois é cada um por si e Deus para todos, beleza? Então, não podemos cometer esses 3 erros aqui de maneira nenhuma, tá? Agora, papel e caneta na mão. Agora, de uma vez por todas, tá? De uma vez por todas, o que nós vamos fazer? Nós vamos entender como que eu precifico as coisas. Eu falei dos erros que nós cometemos quando nós vamos precificar, tá? Eu, analisando alguns comportamentos, e hoje eu tenho uma parte do meu tempo voltado para a análise. Hoje eu consigo fazer isso, eu consigo ter uma parte do meu tempo onde eu me dedico para pesquisas. É como se eu entrasse no meu laboratório e começasse a analisar comportamentos e depois eu transformo em conteúdo e trago para cá. Samuca, por que você está fazendo isso aí? Oficina 007, Deus abençoe. Pessoal, você está vendo, vocês estão no conteúdo aí? Vocês estão no chat? Dá uma olhada aí, tá? Anota tudo que eu não puder responder aqui, porque eu gosto de conversar com vocês. Tá? Comentem no vídeo, vai falando aí, vai falando as dúvidas, o pessoal vai anotando ali todas elas, depois nós trocamos uma ideia, tá? Eu preciso seguir um roteiro, e o meu roteiro aqui, às vezes, se eu parar para responder aqui, eu me perco todo, mas eu quero que você converse aqui, porque depois eu posso, são materiais para fomentar, ajudar o nosso conteúdo, tá? Então, esses erros aqui, que nós falamos de alguns erros que nós cometemos, que não podemos cometer, tá? E quando eu comecei a elaborar esses conteúdos, pessoal, olha só, eu percebia que quando nós, donos de bicicletaria, nós íamos na internet buscar alguma coisa, nós não tínhamos conteúdos voltados para nós, donos de bicicletaria. Por quantos anos? Olha, pessoal, e vocês que estão aí me assistindo agora e que vão assistir depois, esse é o meu jeito de falar, eu falo alto, tá? Eu falo alto mesmo, minha garganta, Deus me abençoou com essa voz. E às vezes eu tento falar baixo, mas não consigo, vocês me perdoem aí, tá? O que importa é um beijo no coração de todos, tá? Eu faço de coração. Então, eu percebi que não tinha ninguém que montasse, que passasse, que desse, né, suporte para donos de bicicletaria. E eu comecei a pensar em alguns meios de ajudar outros donos de bicicletaria. Quem já é melhor do que eu, já andou mais do que eu, já tudo bem, mas tem pessoas que estão chegando aí e que
Não tem orientação nenhuma, que precisa dessas orientações, dessas dicas. Eu não vou chamar de conselho porque nós não somos pai de ninguém, né? Eu tenho 3 filhos aqui, mas é eu e minha esposa, então não damos conselho não. Mas dicas, orientações, o meu conhecimento, o que eu puder passar, é bicicletaria lucrativa na veia, é o papo de bicicletaria com Samuel. Samuca, o que é esse negócio de bicicletaria lucrativa? É você ter um ambiente alegre, contente, feliz e próspero. Isso é ter os métodos do bicicletaria lucrativa implantado, tá? Agora, para nós resolver de fato esse problema de precificação, você tem que entender o seguinte, que primeira coisa que nós temos que ter é aprender a precificar os nossos serviços. Hoje nós vamos aprender a precificar os nossos serviços, a precificar as nossas peças e como aumentar o ticket dos serviços, tá? O que não podemos é ter o ticket ali sempre naquela mesma, e eu já peguei donos de bicicletaria cobrando R$10 para trocar um conjunto de Rapid Fire. Vocês muito bem sabem o que é um Rapid Fire, uma alavanca Rapid Fire daquelas comum, tá? Sabe? Simples, mas só R$10. Dá para fazer melhor? Muito melhor, N vezes melhor. Agora tem um trabalho, tem uma maneira de se trabalhar com o cliente, de criar a sua carteira de cliente, tá? Depois nós vamos falar sobre isso, como criar uma carteira de clientes. O que é isso, Samuca? Carteira de cliente. Carteira de cliente é você ter aqueles clientes fidelizados, aqueles que você foi lá pescar, aqueles que você... É eles que pagam o nosso salário, é eles que põem dinheiro no nosso bolso. Então ter uma carteira de cliente fidelizado demanda de um pouco de esforço, tá? Demanda de um pouco aí de trabalho nosso, dono de bicicletaria, beleza? De foco. Então é muito legal isso, tá? O que nós devemos de saber aqui sobre precificação de serviços é, primeira coisa, quando eu vou precificar os meus serviços, o que eu tenho que ter? Eu anotei tudo, tá tudo aqui no meu caderno. Então, primeira coisa, nós temos que fazer uma relação, tá? Samuca, como que eu precifico os meus serviços? Como que eu ponho preço nos meus serviços? É fácil, olha lá, é fácil. Faça uma relação de todos os serviços que você fornece. Faça uma relação de todos os serviços que a sua empresa, que a sua bicicletaria, que o seu negócio fornece. Como assim? Centragem de roda, lubrificação geral ou engraxada geral, não sei como você chama aí. Regulagem de marcha, regulagem de freio, regulagem de freio a disco, eixo traseiro, eixo dianteiro, jogo de centro, faça uma relação de todas as MOs, serviços que você fornece, que o seu negócio fornece. Depois que você tem essa relação pronta, eu estou falando isso aqui porque tem pessoas que têm dificuldade de dar o preço nos seus serviços, tá? Samuca, como é que eu faço isso? Eu tive um pedido de socorro absurdo de uma pessoa falando, Samuca, eu abri uma bicicletaria, manjo muito de mecânica, na cidade dele precisava de uma bicicletaria, e ele falou, não sei dar preço. Eu falei, espera aí, faça isso, faça uma relação de todos os serviços que você vai fornecer. E depois você vai ter que fazer uma pesquisa. Então o primeiro ponto aí é esse, é pesquisa. Você vai ter que fazer essa pesquisa. Como? Eu não sei. Eu não sei entre aspas, tá? Essa pesquisa nada mais é do que uma especulação. Você, com essa relação que você vai fornecer, você tem que pedir ajuda, ou para algum outro dono de bicicletaria, ou para alguém visitar alguma bicicletaria. Isso mesmo, isso chama especulação. Isso faz parte. Isso faz parte da política, isso faz parte do empresariado, isso faz parte dos negócios. Negócio que não especula. Por isso que eu falei que lá no conteúdo, lá nos erros, deixar de se informar sobre a concorrência é um erro muito comum. As peças chegam, eu elaboro um serviço novo agora que eu estou prestando. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com solda, eu não sabia dar preço em solda, pingo de solda, quanto que eu vou cobrar. Ai meu Deus, foi um sufoco. Quanto tempo eu trabalhei dando preço errado em solda. Até que eu fiz uma pesquisa em serralherias.
Eu pesquisei como que eles cobravam tudo isso, a hora solda, né? Isso foi muito importante para mim elaborar o meu preço. Colocaram o meu preço, um preço justo, aquele preço que nós ganhamos aí, um pouco a mais, e dá para se virar tranquilo, beleza? Então, é um erro muito comum. Então, é fazer uma pesquisa, é a primeira dica, tá? É o primeiro pilar, eu vou chamar de pilar, porque são 3 pilares que sustenta, tá? Que sustenta a precificação. E esses 3 pilares, o primeiro é ter uma relação, e quando você tem uma relação dos seus serviços, você tem o domínio sobre ele. Você consegue entender e enxergar os serviços que a sua empresa funciona. Não ter uma relação dos seus serviços é muito ruim para toda a bicicletaria, para todo o negócio, tá? Então, ter uma relação sobre todos os serviços, toda a MO. E depois, se você ainda não tem preço, não sabe elaborar o preço, pesquisa, especulação. Vai nas bicicletarias ao redor aí da sua região, da sua cidade, da onde você está, e veja como é que está o preço aí do pessoal para você elaborar o seu preço, tá? E no terceiro ponto, eu estou no primeiro, no terceiro eu vou falar como que aumentar o ticket, né? Então não adianta só colocar o preço, o legal é nós temos um preço, aí, e outra, aumentar o ticket e o cliente pagar. Não adianta você aumentar o ticket para tentar ganhar mais e o cliente não pagar, tá? O cliente tem que pagar e o cliente paga. Vai por mim, essas técnicas são infalíveis. Nós vivemos isso na prática todos os dias, ok? Não é ninguém que está tirando isso aqui de livros, de algum lugar. Não, isso é vivido na prática todo dia, tá? Segunda coisa, muito importante. Tá? Muito, muito importante. Agora, como colocar preço em peças? Nós falamos de como colocar preços em serviço. Olha que simples. Ter uma relação dos seus serviços, tá? Fazer uma lista. Faz uma lista aí. Para um tempo, vai lá no balcão, em algum canto na sua casa, faz uma lista ali de tudo que você presta. Quais são os serviços que você presta? Samuca, você poderia me dar? Claro, mano. O menino já anotou ali. É nóis. Styler, Deus abençoe você, irmão. Deus abençoe mesmo, todos vocês, tá? Então, você ter essa lista de MO é muito importante para você ter a noção de quando você pesquisar, como é que está o seu preço. E é importante você fazer essa pesquisa, porque quando você faz essa pesquisa, você tem domínio das suas promoções. Você consegue elaborar promoções. Se você não pesquisa, você não se atualiza. Então, Samuca, eu vou pesquisar. Não é pesquisar para copiar ninguém. Eu não gosto de cópias, tá? As pessoas que ficam olhando a empresa do outro, a bicicletaria do outro, para tentar copiar o jeito de trabalho, não. Cria o seu jeito de trabalho, aplica aí o Bicicletaria Lucrativa, implanta os métodos do Bicicletaria Lucrativa, faça esse serviço direito, vai funcionar, nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos ir para cima das magrelas e tudo vai dar certo, ok? Agora, fazer uma pesquisa faz parte do jogo do mercado. Entendeu? É como eu falei, a política, ela tem especulações, o empresariado, ele tem especulações, todos os ramos de negócio têm especulações, e na bicicletaria não é diferente, tem que haver especulações, e as especulações nada mais é do que olhar o que a concorrência, as outras pessoas estão fazendo, estão cobrando, e daí melhorar os nossos serviços, tá? Isso aí é bom, porque essa concorrência, essa competição sadia define a liderança. E quem que você quer ser? Quem que você quer ser? A liderança ou o vice? Bom, aí fica ao critério de cada um, ok? Então, ter essa relação é muito importante, tá? Fazer a pesquisa. Segundo ponto que nós temos que entender na hora de colocar preço em peças. Esse primeiro é colocar preço em serviços. Faça uma relação, a lista dos seus serviços, tá? Para colocar preço em peças, eu tive uma pessoa que comprou uma quantidade de estoque, não foi muita coisa, mas ela começou uma bicicletaria e ela estava lá com algumas câmeras, alguns cabos de aço, alguns selim, pneus, né? E ele não sabia como colocar o preço, ele tinha só a tabela, ele tinha só a lista do seu fornecedor, de onde ele comprou, mas ele não conseguia elaborar o preço. Aí eu falei, opa, não é difícil também não, tá? Precificar os produtos é muito mais fácil do que precificar a MO, os serviços, tá? Mas é muito importante que nessa hora nós temos que
entender do nosso percentual de gasto diário. Eu não vim falar sobre isso daqui e eu já falei, né, que é muito bom. Nós temos o controle, tá? Quando você tem o controle dos seus custos totais, quando você sabe quais são os seus custos com dívida, despesas variáveis e fixas, quando você tem o domínio desses números, eu já falei sobre isso em outras lives, fica mais fácil precificar o seu produto, tá? O porquê que você tem que ter o domínio sobre o seu estoque, sobre os seus produtos, sobre aquilo que você compra. Por que que você tem que ter o domínio? Porque se você não souber quanto que o seu estoque está te custando, tá? Se você não souber quanto que o teu estoque está te custando, você vai precificar de uma maneira errada. E ao médio e longo prazo, nós pensamos que estamos ganhando e não estamos ganhando. Por isso que eu falei lá no início que talvez não vale a pena eu ter uma certa linha de produtos. Uma vez um fornecedor ele quis empurrar uma linha de produtos aqui de selim, que o meu pessoal não usa. Entendeu? Os meus clientes não usavam aquela linha de produtos. Não tinham por que eu ter aquilo no meu estoque. Era comprar e ficar parado. Talvez ia vender um ou outro, tá? Mas eu não queria. Eu estudando, conhecendo bem o meu cliente, eu falei, não, eu não vou comprar. E ele insistiu que eu comprasse. Mas eu não comprei porque nós temos que ter o domínio. Não comprar por impulso, tá? Porque você vai ter problema aí de médio ao longo prazo nos lucros. E nós não podemos ter problema nos lucros, ok? Tem muito dono de bicicletaria endividado, com problemas financeiros, não consegue ampliar porque não consegue lucrar. Empresa que não lucra, não cresce. Empresa que não lucra, não avança, tá? Se nós quisermos crescer com a nossa bicicletaria, avançar, nós temos que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para quê, Samuca? Para ter o seu próprio capital de giro. Tá? Cuidado na hora de falar em capital de giro e aí correr atrás de banco, esperar a herança do pai, esperar entrar aquele dinheiro. Não, nós temos que levantar o capital de giro dentro da nossa bicicletaria, beleza? E como que eu faço isso? Eu vou falar aqui no terceiro ponto, que é aumentando o nosso ticket de serviço, MO, tá? Daqui a pouco eu vou para lá. Olha, o estoque, colocar preço em peças. Eu não sei como é que tá aí na sua região, eu não sei como que é aí na sua região, mas o mercado, no geral, trabalha de 30% a 40%. Eu já conheci, eu também já trabalhei um tempo com 50% sobre os meus produtos. Se eu compro por 10, se for 40%, tá? Vou 40%. Nós aqui trabalhamos com 40%. Compro por 10, vendo por 14, tá? Compra por 100, vende por 140. 40%. Sobre as peças, sobre os produtos. Isso é o lucro das peças, tá? Tomar cuidado para não aplicar esses 40% e se esquecer do seu percentual de gasto diário. Que é isso, Samuca? Aluguel, impostos, funcionário, água, luz, telefone, internet e mais um monte de outros custos que estão inseridos no nosso dia a dia, tá? Você tem que saber quais são esses valores aí dividido no seu mês por dia para saber quais são aí o seu percentual diário e daí você consegue elaborar uma boa precificação sobre os seus produtos, tá? O que não pode é dono de bicicletaria não entender nada sobre precificação e sair dando tiro no escuro e de repente está com um grande problema na mão para resolver e depois aí fica pecando no tempo, perdendo tempo com as coisas. Nós não podemos perder tempo, tá? E esse canal aqui do Bicicletaria Lucrativa, o canal lá do YouTube, né, o nosso Facebook, foi uma porta que nós abrimos para quê? Para que nós tivéssemos, né, essas fontes de apoio, alguma dúvida, poder trocar uma ideia, poder perguntar, poder aprender, isso tudo é muito importante, esse network que nós fazemos aqui com os donos de bicicletaria, beleza? Então, como colocar preço em peças é você ter aí, saber quanto que a sua região, quanto que o mercado na sua região está colocando sobre os produtos, tá? Isso vale para todos os mercados, todos os negócios, tá? Material de construção, sei lá, todos os ramos, tá? Geralmente é 30%, 40% que o pessoal trabalha. Nas peças de bicicleta, nós temos um problema aí. Eu tenho peça aqui que eu chego a colocar até 400%, 500%, 100%. Por exemplo, terminal de cabo, aquelas pecinhas que nós compramos por centavos.
tá? Eu vendo, se eu não me engano aqui, a gente paga 4 ou 5 centavos num terminalzinho daquele de alumínio que vai na pontinha do cabo. Aquilo lá é vendido por 30 centavos cada um, daqui é 3 por 1, se eu não me engano, 4 por 1. Eu acho que é 3 por 1 num balcão, né? Então quanto a gente paga 4 centavos e eu vendo a 30 centavos. Então quantos por cento não é? E é um produto ou não é? É um produto. Terminal de cabo é aquela pecinha, aquela pontinha de alumínio que muitas pessoas não dá nada. Mas faz uma baita diferença quando eu coloco o terminal de cabo ali na bicicleta do cliente. E você tem que ter isso no seu produto, você tem que ter isso no seu estoque. Você tem que ter o gerenciamento disso. Até mesmo porque quando isso acaba, você tem que comprar esse produto, né? Então você tem que ter todo o trabalho. Então aí já não cabe os 30%, 40%. Então durante o tempo, com o passar do tempo, você vai vendo, né? Vai tendo essa vivência, essa familiaridade com o seu estoque, e aí você vai aprendendo. Outro exemplo que eu posso dar aqui é aqueles regulador de manete de alumínio. Aquilo lá é comprado barato. E aqui nós vendemos, se eu não me engano, é por 70 centavos, entendeu? Cada pecinha daquela. Aquilo ali tá quase 1000% colocado. Não dá 1000, dá uns 700% colocado em cima, porque também é comprado por centavos. Então é muito importante eu entender isso. Agora, no geral, né? No geral, nas peças mais brutas, nas peças maiores, né? Nas peças de maior necessidade, geralmente é 30 a 40% que nós colocamos ali sobre as peças, tá? Quando é época de promoção, eu tiro os impostos. Presta atenção, vai uma dica aí, ó. Tá? Vai uma dica para nós que estamos querendo aí, às vezes, dar um tapa na concorrência e ganhar um dinheiro, ganhar alguns clientes, né? Passar por aquele período, aquela semana fria, aquela semana chuvosa, aquela semana que nós vamos entrar numa baixa, pouco serviço. Faça uma promoção. Na época da promoção, ao invés de você pôr os seus 30%, 40%, trabalha com 10%, tira os impostos e trabalha com 10% naquela peça, naquelas 2 peças, naqueles 3 produtos só. O resto você continua ali no preço comum, tá? Isso vai fazer muito bem para o nosso negócio aí, quando gerar promoções, tá? Eu faço aqui às vezes promoções de pneu, e quando eu faço promoção de pneu, eu pego uma linha de pneu, pego ali uma quantidade de pneu e queimo ele, coloco só o imposto e queimo ele. E depois isso é uma isca para trazer a bicicleta para dentro. Quando a pessoa vem trocar um pneu, geralmente a gente pega uma centragem de roda, já pega uma engraxada, já pega uma troca de cabo de aço, uma borrachinha, uma regulagem de marcha, já oferece para ela com gatilhos mentais, lembra? Com o sistema límbico, aplicando essas técnicas de atendimento do cliente, e de repente a bicicleta está perfeitinha, o cliente gastando um pouco mais, tá? Eu defendo o bicicletaria lucrativa, beleza? Agora nós vamos falar esse terceiro pilar. O terceiro pilar, gente, olha, eu poderia falar horas só sobre esse terceiro pilar, tá? É porque eu tenho que ser resumido aqui, porque não tem como, né? Eu falar de tudo, aquilo que nós estamos aqui escrevendo, ou que nós já sabemos, ou o nosso jogo de cintura, as técnicas, os macetes de mexer com bicicletas, tá? O que eu falo aqui é que nós já pegamos donos de bicicletaria com mais de 10 anos mexendo com bicicleta e tendo problema de precificar os seus produtos. Eu prestei uma consultoria há pouco tempo para uma mulher, dona de bicicletaria, e eu via o jeito que ela trabalhava. Tem 7 anos que ela mexe com bicicleta. Muita coisa errada no balcão, tá? Dinheiro deixado na mesa. Eu cheguei e corrigi orçamentos que ela passou um valor de R$78. Eu falei, seu Zé, fica R$78. E eu ali no balcão prestando a consultoria. De repente eu intervi e o orçamento ficou por R$150. Faltou oferecer os serviços, oferecer a MO, corrigir a roda torta, corrigir o alinhamento de quadro, corrigir aquele tirar-jogo, corrigir um monte de servicinhos que é dinheiro no bolso, tá? Que faz toda a diferença no final do dia, no final da quinzena, no final do mês, beleza? E aí eu pude ajudá-la com essas orientações aí de como convencer o cliente em gastar um pouco mais, ok? Então, ter esse percentual é muito importante, tá? Geralmente 30% a 40% sobre os produtos, tá? Os 50% eu não sei como que é a sua região, por isso que nós temos que fazer essa pesquisa, nós temos que estar atualizado com o preço da concorrência. Nunca fique desinformado sobre a concorrência, tá? É muito importante.
Então isso nós temos que entender, tá? De fato mesmo. Na hora de colocar peças, preço em peças é de 30% a 40%, alguns lugares 50%. Tomar cuidado com aquelas pequenas peças que nós podemos trabalhar. Por exemplo, remendo. Remendo estrela, eu pago centavos no remendo estrela, porque nós compramos de caixa. É alguns centavos, mas eu vendo a 50 centavos. Entendeu? Eu acho que dá aí, sei lá, uns 500% a mais. Eu acho que sai 10 centavos cada remendo para mim, mas nós vendemos a 50 centavos. Então, ganha-se muito mais. Eu não vou aplicar ali 40%. Se eu aplicar 40% em 10 centavos, é 14 centavos. Pô, tô ganhando muito pouco. Vamos colocar um pouco mais. Então, o que o mercado, o que a concorrência está cobrando? 50 centavos? Cobra 50, cobra 60, cobra 40 centavos, não sei. Entendeu? Mas cobra um pouco a mais ali. Toma cuidado com essas peças aonde dá para lucrar mais, tá? Não podemos sair do... por isso que eu falei que nós temos que ter um controle. Um erro muito grande é não ter o controle do seu estoque. Então, nós temos que saber quanto custa o estoque para nós, tá? É muito importante nós saber quanto que custa o nosso estoque. Aí eu consigo precificar direitinho as minhas peças. Samuca, como que eu faço isso? Tenha contato com o seu estoque. Quanto mais contato você tiver com o seu estoque, com a sua lista, quanto mais atenção você der para o seu estoque, mais domínio você vai ter sobre a precificação do seu estoque, tá? E essa terceira coisa que eu ia falar para vocês, onde eu falei, depois eu dispersei um pouco, é que eu poderia falar horas sobre esse terceiro pilar aqui. O primeiro pilar é a pesquisa, o segundo pilar é como colocar preço em peças, e eu já falei, 30%, 40%, algumas peças 100%, dependendo, 200%, 300%, dependendo do seu estoque, você tem que saber o que você tem em mãos, tá? E o terceiro pilar é trabalhar com pacote fechado. Agora nós complicamos tudo, né? Papo de bicicletaria com Samuel. E eu gosto desse terceiro pilar. É o que mais, pelo menos eu, tá? É o que mais me dá dinheiro, é esse terceiro pilar aqui, quando o assunto é precificação. Por quê? Quando eu trabalho com pacote fechado, tá? Quando eu aprendo a trabalhar com pacote fechado, eu aumento o ticket da minha MO lá em cima. E eu trouxe um exemplo muito simples aqui para você a partir de hoje já começar a implantar. Depois dessa live, ela vai estar postada lá no nosso feed. Vai lá, comente, deixa suas dúvidas. Além de comentar aqui comigo, vai lá depois também, comente lá no nosso vídeo, tá? E você, a partir de amanhã, comece a implantar isso daqui para você ver se daqui a algum tempo, volte nesse vídeo, faça questão, volte nesse vídeo e comente nele para você ver se funciona ou não funciona. Trabalhar com pacote fechado na hora de precificar o seu serviço, na hora de precificar aquele orçamento. Como que trabalha com pacote fechado? Existem algumas técnicas, por isso que eu falei que eu poderia falar horas só desse negócio de pacote fechado. Foi uma maneira que eu percebi que eu poderia aplicar no meu negócio, tá? E me dar mais dinheiro no final do mês, no final do dia, ou seja, na hora que eu fosse fechar o meu caixa, eu tinha mais dinheiro de lucro. Não é dinheiro. Eu tinha um amigo que ele vendia bicicleta, ele vendeu 3 bicicletas, cada bicicleta ele vendeu por R$1.200, ele estava com R$3.600, falou, nossa, tô cheio de dinheiro. Mas o custo daquela bicicleta foi R$900. Você ganhou 300, tirando os impostos ali, você ganhou 180, R$150. Então você não ganhou os R$1.000 e poucos. Toma cuidado com isso. Tem o custo. Nós temos que saber disso, não é só esse, tem as despesas variáveis e as fixas. Então é muito importante que eu tenha esses dados aí junto comigo, o controle desses números, tá? Mas, quando eu trabalho com pacote fechado, eu percebi quando eu falei, nossa, dá pra me trabalhar desse jeito aqui e desse jeito funciona. Samuca, como assim esse negócio de pacote fechado? Olha aqui, presta atenção. Papel e caneta na mão aí. O ciclista, alguns, eles querem a bicicleta arrumada. O ciclista, o que passa na mente do ciclista? Muitos deles querem a bicicleta arrumada.
Muitos deles não querem saber o que foi trocado, o que deixou de ser trocado, como... Eles querem a bicicleta arrumada. Esse você tem que identificar. Você tem que sacar quem é esse cara, quem é esse ciclista. Esse cara, você pode olhar para ele e falar assim: ô seu Zé, essa bicicleta aí tinha que dar uma geral. Acabou. Só a geral. Na mente dele, ele tem que entender que você vai dar uma geral. Aí você especifica o que você vai trocar. Ó, seu Zé, eu vou trocar o selinho, o pedal, a manopla, vou dar uma pinturinha no seu guidão, fazer os freios. Vou fazer os freios, você não vai falar o que vai trocar no freio. Ah, vou trocar o cabo de aço, terminar o conduíte. Não, você falou que vai fazer os freios, tá? E depois você vai fazer o quê? Aí, ó, vou fazer as marchas, vou fazer os freios, vou dar uma geral nela pro senhor. Esse pacote fechado, eu vou dar uma geral, você já tem que ter, por isso que eu falei que nós temos que ter o domínio do nosso estoque e valores, ter uma lista. Quando você tem uma lista, contato com a sua lista de serviços, você consegue olhar para a bicicleta e saber quanto que vai ser o seu custo. Quanto isso aí são frações de segundo na mente. Quando você olha a bicicleta, você olha o selim, você olha o pedal, você olha ali, você fala, nossa, isso aí vai dar 120 conto de custo e tal, mais ou menos 300 reais. Você chuta e fala, 300 reais eu dou uma geral nela pro senhor. Pacote fechado. O seu Zé vai falar, 300 reais você dá uma geral nela. Dou uma geral nela pro senhor. Não especifica nada, fala da geral. Se ele falar fechado, beleza, aí tem o segredo, tá? Aí tem o segredo. A geral é entregar um pouco a mais, tá? A geral é fazer um pouco a mais. Quando você cobra um ticket mais alto, eu sempre falo disso, isso é a bicicletaria lucrativa. Você tem que ter boas práticas de mecânica. Quando você tem uma mecânica que dispensa comentário, o que acontece? Você consegue trabalhar com pacote fechado. E trabalhar com pacote fechado é fazer isso daí. É falar, olha, ô fulano, isso aí, essa bike merece uma geral. E quando você entende sobre técnicas de atendimento, e quem não conhece elas, técnicas de atendimento, vai no meu Instagram, eu tenho esse vídeo lá falando sobre técnicas de atendimento, tá? Abordagem, fechamento, entrega e pós. São essas 4 técnicas de atendimento. Quando você aplica nas técnicas de atendimento, na abordagem, quando você fala com o sistema límbico do seu cliente, você fala assim, ó, seu Zé, essa bicicleta, quando ele chega, essa aí você tinha que gastar pelo menos uns 400 reais. Você já fala o preço lá em cima. O que vai estar no sistema límbico dele? 400 reais. Quando você falar que vai ficar 240, ficou muito barato. O sistema límbico dele faz a comparação na hora. Falou, de 400 para 200, não, tá muito barato. Ele vai falar, fecha. E ó, acredite, de 10, você fecha 8. Porque o ciclista quer a bicicleta arrumada. Quando você trabalha com pacote fechado, o que acontece? Você consegue mostrar a sua mecânica, vender o seu peixe, entregar um pouco a mais, fazer um pouco a mais, lavar a bicicleta, pintar o guidão, uma simples poeirinha que você dá ali na pinturinha do guidão, uma simples passada de pincel, uma regulagem a mais que você dá para o seu cliente, você já se inclui dentro da bicicletaria lucrativa, e a bicicletaria lucrativa ela tem uma mecânica que dispensa comentário. Quando você tem uma mecânica que dispensa comentário, você pode trabalhar com esse terceiro pilar, que é ter aí o trabalho, o preço com pacote fechado. E cuidado com a especificação das peças. O cliente vem fazer um orçamento com você e você coloca ali o valor das peças, né? Cabo de aço, tanto. Câmera, tanto. Pneu, tanto. Centragem, tanto. Isso, tanto. Faz aquela relação, vira até a folha e atrás coloca preço de cada coisa, preço por preço. Isso mora um perigo muito grande, ainda mais quando você dá o orçamento para o cliente levar embora, ele corre para o concorrente. E o concorrente vê tudo que você está fazendo, tá? Então eu não gosto disso, eu gosto do pacote fechado, eu tento convencer o meu cliente ao máximo com o pacote fechado, mostrando para ele, lembra da live da semana passada? Os 2 cenários, tá? Trabalha ali com os 2 cenários, mostrando para o seu cliente o cenário A e o cenário B, que o cliente vai fazer essa decisão e você vai ver que você vai trabalhar com aí os tickets mais altos e fazendo uma entrega perfeita, tá? Então você trabalhar com pacote fechado tem muito a ver com a entrega,
tá? Se você não consegue fazer uma entrega muito bem feita, se você não consegue fazer um suporte, se você não consegue oferecer garantia, se você não consegue oferecer um pós-serviço, um pós-atendimento para o seu cliente, você não vai conseguir trabalhar com pacote fechado. Mas se tudo isso para você é moleza, você vai trabalhar com pacote fechado e conseguir lucrar mais, aumentar os seus tickets, tá? Só recapitulando esse conteúdo de hoje, foi top, tá? Eu tô parando por aqui, querendo falar muito mais, já mandando um abraço a todos que estiveram comigo, ao Mão na Roda, aos Léos, ao Rivaldo, tá aqui, o pessoal, o José Luiz é nosso amigo, Loucos por Pedal, Elivaldo Freitas, deu um abraço a você, ao Styler, ao Tribo do Pedal, aí, Tribo do Pedal, um abraço, Oficina 007, ao Matiaso, ao meu irmão lá, o Reis, Mão na Roda, na trilha, ao Carter aí, Oliveiras Bike, Val Bike, ao Iago, Mobiciclo, Japonês, ao Pablo Lucas, Thiago Costa, todos vocês, tá? Daqui a pouco vai estar lá no nosso feed, essa live postada na íntegra, só recapitulando para você que está com problema de precificar ou quer saber como colocar preço nos seus serviços, tá? Eu falei de 3 pilares. O primeiro pilar é você tem que ter uma lista do que você fornece. Quais são as suas MOs? Quais são os seus serviços? O que a sua empresa fornece? Quais são os trabalhos que ela fornece? Você pega isso aí, relaciona e faça uma pesquisa, faça uma especulação aí na sua região para ver o que a concorrência está cobrando, tá? Samuca, eu posso cobrar um pouco mais? Pode, desde que você entregue um pouco mais também, tá? Tome cuidado de cobrar um pouco mais e quando você for fazer a entrega, a sua entrega está no mesmo nível que a concorrência ou até menor do que a concorrência. Não pode. Se você está cobrando um pouco a mais, então dê um pouco a mais. Faça ali o chorinho do caldo de cana, lembra? Quando você entrega um pouco mais do seu cliente, Jesus já falou que é dando que se recebe, ok? Desse jeito você consegue aí trabalhar com a precificação do seu serviço muito legal. Samuca, como é que eu faço a precificação dos meus produtos? 30% a 50%. Isso aí eu creio que o país inteiro trabalha com esses valores aí na hora de colocar preço nos produtos. Temos que tomar cuidado que a bicicletaria existe alguns itens que nós podemos colocar 300, 400, 500%. E eu já falei alguns deles aqui, tá? Você que não assistiu, volta lá na live e você vai assistir. Aí, terminal de cabo, regulador, remendo e um monte de outros aí que nós podemos trabalhar com 200, 300%. Então toma cuidado com isso daí. Na hora de precificar os seus produtos, tome cuidado com os custos fixos e variáveis, impostos, aluguéis, funcionário, negócio seu geral, todos os seus custos tem que ser aí, você tem que ter esse domínio dos preços na sua mão, desses números na sua mão, para você fazer uma boa precificação dos seus produtos, tá? A pesquisa também vale para os seus produtos. Você tem que trabalhar na faixa de preço da sua concorrência, beleza? E o terceiro pilar, o mais importante que eu indico e que eu trabalho aqui é trabalhar com o pacote fechado. O pacote fechado é fenomenal, tá? Quem trabalha com pacote fechado consegue ganhar mais. Samuca, que negócio é este pacote fechado? É você trabalhar aí sem especificar peças, sem especificar o que vai ser feito, sem fazer nada. Depois que você entregar a bicicleta, depois que o cliente ver a bicicleta, depois que você vê a satisfação do cliente, o sorriso no rosto dele, quando ele já passar o cartão, aí sim você leva ele lá no canto, leva ele lá no balcão, lá no caixa, e ali você especifica o que foi feito. E o que você vai especificar? Não são os valores, são os serviços. Coloca assim, freios, marcha, selim, pneu, câmera, e você passa uma risca embaixo, você coloca o valor total, o pacote fechado. Assim você bloqueia a ação da concorrência, beleza? Nas especulações aí, você consegue ter uma cartinha na manga, tá? Isso é muito importante. Vá lá, comente, tá? Vamos ter o hábito aí
de comentar no vídeo, de depois voltar no vídeo, tá? Indicar esse vídeo se você é só um ciclista, você que vai assistir depois, está assistindo depois, Papo de Bicicletaria com Samuel. Eu defendo os métodos do Bicicletaria Lucrativa. Samuca, o que é os métodos do Bicicletaria Lucrativa? Eu falo sempre, é você ter um ambiente alegre, contente, feliz e próspero. Pessoal, eu vou ter que ficar por aqui. Tá? Não esqueça de comentar, não esqueça de curtir, é muito importante para nós, tá? Já falei bastante, tem mais live aí, tá? Tem uma live muito bacana que vai acontecer essa semana. Fica atento aos nossos stories, fica atento aos nossos conteúdos, porque olha, gente, eu tenho trabalhado bastante, tá? Eu tenho trabalhado muito. Ainda eu tenho ajudado a oficina. Nós estamos aqui prestando serviços de pintura para outras bicicletarias, então eu estou aumentando também o nosso setor de pintura. Então nós temos trabalhado muito e eu tenho dedicado aí algumas horas, tá, do meu dia em elaborar esses conteúdos. Por quê? Porque muitas pessoas estão chegando para o ramo da bicicleta. E também tem muitas pessoas aí que estão no ramo e estão precisando de ajuda. São guerreiros que estão feridos na batalha, já vêm guerreando, já estão brigando, já estão ali muito tempo lutando sozinho, agora não estão mais. É o Papo de Bicicletaria com Samuel. Se ninguém falava de bicicletaria, eu tô falando, tô entregando ouro aqui. Muitas coisas que eu vivi na prática, muita dificuldade que eu tive que quebrar a cabeça para resolver, nós estamos aqui compartilhando, porque eu quero que a sua bicicletaria cresça, que você faça o seu capital de giro, que você contrate mais funcionários, que o ciclista aí da sua região seja feliz, seja um ciclista contente, que os políticos da sua região, não pode esperar muito por eles não, né? Mas que os políticos vejam o seu trabalho e a contribuição que você faz aí na sua comunidade quando o assunto é bicicleta, beleza? Vai, um abraço, fica atento nas nossas redes sociais que tá vindo mais live aí, tá? Essa semana ainda, só assunto top, assunto como esse aqui, beleza? Um abraço, um beijo no coração de todos, vamos ficar mais um tempo aqui, daqui a pouco vai estar lá no nosso feed, vou curtir um hip hop aqui com os meninos e daqui a pouco nós vamos dormir para amanhã mais um dia de trabalho, beleza? Um abraço, um beijo no coração de todos, Deus abençoe, é isso aí, um abraço!